Vamos continuar a nossa aula do iter crimes, do caminho do crime, né? Lembrando, pessoal, que nós estamos continuando os atos executórios. Nós paramos aqui nos atos executórios. Pessoal, eu vou apagar aqui, porque aqui nós vamos falar de um aspecto importante agora, que está previsto lá no artigo 15 do Código Penal. Artigo 15 do Código Penal. Se você tiver com o seu código, tiver aberto aí na internet, olhe esse artigo, porque ele é muito importante. Vou até anotar aqui de novo, coloca aqui execução. Execução. Olha só. Existe dois institutos penais chamados desistência voluntária e arrependimento eficaz. Já ouviu falar desses institutos? Pessoal, eles despencam nas provas nos concursos. Cai demais. Então presta atenção em mim para que você possa aprender isso, para que você não possa esquecer. O que é desistência voluntária e arrependimento eficaz? São institutos que estão previstos lá no artigo 15 do Código Penal, que são institutos que excluem a tipicidade. Por que eles excluem a tipicidade? Presta atenção. O agente, ele começa a executar o crime. Só que antes da consumação, presta atenção, o agente, ele começa a executar o crime. Só que antes da consumação, deixa eu pegar esse canetão aqui para ficar mais fácil. Ele começa a executar o crime, ó, ele já começou a executar. Só que aqui, ó, antes da consumação, antes da consumação, o sujeito decide, presta atenção, ele desiste de prosseguir na execução do crime. Ele desiste voluntariamente. Vamos lá? Vamos pegar aquele exemplo do vizinho? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que ele tivesse o porte de arma. Vamos imaginar que ele tinha autorização, registro, a permissão, a autorização para o porte de arma. Só para ele não incorrer num crime de porte ilegal de arma de fogo. Vamos imaginar que ele tivesse o porte, mas ele queria matar o vizinho dele. Então ele está lá atrás da árvore, lembra? Atrás da árvore, esperando o vizinho dele passar às 9 da manhã. Vamos imaginar que naquele exemplo o vizinho dele volta para casa, pega o celular que ele tinha para pegar o celular, porque ele queria ouvir uma música e tal, e o vizinho volta. O vizinho chega um pouquinho depois, às 9h03 da manhã. Só que o cara, nesse momento, a polícia passou, vamos imaginar que não deu nada, a polícia viu o cara lá atrás da árvore, achou estranho, mas foi embora. O que acontece? O cara tá lá atrás da árvore. E aí, vamos lá, o vizinho dele passou. E o cara fala, rapaz, é agora. Você fica enchendo meu saco, não tá aguentando mais você fez aquilo ali com a minha família naquela época, sua hora já era. Pá, começa a meter bala no vizinho, presta atenção. Ele começa a atirar no vizinho, começa a meter bala no vizinho pra matá-lo. A finalidade, o dolo dele, a vontade dele é matar o seu vizinho. Então ele já começou a executar o crime? Já começou. Ele já começou a atirar no vizinho. Já começou a praticar o verbo matar. Já começou a praticar. Ele já saiu da preparação. Ele já começou a entrar na execução. Só que nesse momento ele dá um tiro, dá 2 tiros, começa a atirar. Só que nesse momento ele pensa, rapaz, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sou uma pessoa que nunca respondi por nada, por nenhum crime. Eu vou ficar preso aí durante muito tempo. Eu vou ficar com maus antecedentes. Vai destruir minha família. Se eu quiser prestar um concurso, não vou passar. A minha ficha vai ficar sujinha. A minha família vai ficar, meus parentes, meus filhos. O que meus filhos vão pensar de mim? O cara pensa isso de uma forma em milésimos de segundos. Ele pensa tudo isso na cabeça. E aí o que ele faz? Ele deu um tiro, deu 2 tiros, o vizinho dele tá lá no chão, morrendo, quase chorando, esperneando, saindo sangue, o negócio tá feio, cheio de sangue, o vizinho dele quase morrendo, não morreu ainda. O que ele fala? Fala, rapaz, tá vendo aqui? Eu podia atirar em você, eu podia matar você. Presta atenção, eu já dei 2 tiros em você. Acertei a sua perna. Mas se eu quisesse aqui, ó, eu posso meter bala na sua cabeça agora. Se eu quiser, eu te mato agora. Mas eu pensei bem, eu tenho uma família, eu tenho filhos para criar, eu tenho uma folha de antecedentes que nunca foi manchada. A minha vida sempre foi na honestidade, só que eu vacilei. Eu podia te matar, mas eu vou desistir. Eu desisto de te matar. E aí ele vai embora. Presta atenção.
Alguém impediu ele de matar? Chegou a polícia impedindo? Não. Alguma pessoa chegou, segurou ele pelas costas e não deixou ele atirar? Não. Alguém impediu ele de matar? Chegou alguém falando assim, rapaz, se você atirar nele eu te mato. Não. Ninguém impediu ele. Se ninguém impediu ele, pessoal, ele não praticou tentativa de homicídio. Nesse caso, pessoal, nós temos um instituto penal chamado lá do artigo 15 do Código Penal. Ó, desistência voluntária. Desistência voluntária. O que é desistência voluntária? Acontece quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir, desiste no prosseguimento da execução do crime. O agente já começou a executar, mas antes de o crime se consumar, ele desiste de prosseguir nessa execução. Então percebam, nesse caso, vamos lá, aí eu te pergunto, é isso que vai cair na sua prova, no seu concurso? Ele começou a atirar, inicialmente ele começou a atirar para matar, não foi? Ele não meteu bala na pessoa para matar? Aí eu te pergunto, só que depois ele desistiu. E aí? Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio ou não? Isso é uma pergunta que vai cair na sua prova, com certeza vai cair no seu concurso. Essa pergunta cai muito em concurso. E aí, ele vai responder ou não vai? Primeiro, ele praticou crime? Óbvio que ele praticou crime. Crime ele praticou, ele meteu bala no sujeito, ele vai ficar impune? Claro que não, ele praticou crime, óbvio, né? O cara mete bala e é inocente, não fez nada? Não, claro, ele praticou crime, pessoal, óbvio. Mas ele não praticou o crime de tentativa de homicídio. Aí você fala, professor, mas ele começou a tentar matar. Ele começou a tentar matar. Só que vamos imaginar que essa pessoa sobreviveu. Essa pessoa não morreu. Ué, professor, mas e se essa pessoa morresse? Ué, pessoal, se o vizinho desse cara morresse, se ele viesse a óbito, ele responderia por homicídio doloso, ele matou. Aí a desistência voluntária, o fato dele ter desistido, não adiantou nada. Não fez diferença nenhuma. Então presta atenção. Se o crime se consumasse, se o cara viesse realmente a óbito, morresse, essa desistência voluntária não fez diferença nenhuma. Mas não é esse caso. Desistência voluntária acontece quando o agente desiste de prosseguir na execução do crime e o crime não se consuma, porque se o crime se consumar, não adianta. Então vamos imaginar, o crime não se consumou. Ó, eu tô botando uma setinha para cá, demonstrando que o cara já começou a executar o crime, mas antes da consumação, ele desistiu e o crime não se consumou. Então, nesse caso, exemplificamente, a vítima não morreu. Ele vai responder por qual crime? Por tentativa de homicídio? Não, pessoal, por quê? Porque o crime não se consumou, foi por circunstâncias alheias à vontade do agente? Vamos lá. Pessoal, o que é crime tentado? Artigo 14, inciso 2. Do Código Penal. Crime tentado é aquele que, iniciado a execução do crime, ele já começou a iniciar a execução do crime? Já. O crime não se consuma. O crime não se consumou? Realmente não se consumou. Só que olha a parte final. O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o crime só não se consumou, o crime só não se concretizou por alguma circunstância alheia, ou seja, aconteceu alguma circunstância que não era da vontade do criminoso, não era da vontade do agente, que impediu o crime de acontecer, o crime de se consumar. Então, por exemplo, no momento que ele começasse a atirar, chegasse alguém, empurrasse ele e segurasse ele. No momento que ele atirasse, a polícia chegasse e o cara ia embora. Ou ele atirava na vítima e a vítima foi levada para o hospital, por exemplo, depois, e o sujeito não morreu, o médico salvou, por exemplo. Perceba, aconteceu uma circunstância alheia à vontade do agente. Aí ele responderia por tentativa. Só que nesse caso, aconteceu uma circunstância que não foi alheia à vontade do agente, muito pelo contrário. O agente ele começou a executar o crime e aconteceu uma circunstância voluntária. Ele mesmo, voluntariamente, presta atenção, ele de forma voluntária decidiu não matar aquela pessoa mais. Ele decidiu em não consumar o crime. Ele não queria que o crime fosse consumado, porque se ele quisesse, ele tinha metido bala lá no cara e pronto. Então, nesse caso, pessoal, ele não responde por tentativa de homicídio. Por quê? Porque tentativa acontece quando o sujeito executa o crime, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dele. Ficou claro isso? Então, nesse caso, ele vai responder por qual crime? Por lesão corporal, pessoal. Por lesão corporal. Então, nesse exemplo aqui, que eu dei para vocês, ele vai responder pelo crime de lesão corporal. Aí, pessoal,
a depender dos ferimentos, a depender da gravidade dessa lesão, aí pode ser lesão leve, grave, gravíssima, aí vai depender da situação, mas vai depender da lesão acarretada, a lesão provocada no corpo da vítima. Mas o fato é que ele vai responder pelo crime, nesse caso, pelo crime de lesão corporal, e não tentativa de homicídio, porque ele desistiu de prosseguir. Agora, sabe o que pode cair na sua prova? E se sua prova perguntar o seguinte, vamos imaginar que tava, presta atenção, o cara começou a meter bala no sujeito. Pá, pá, deu 2 tiros pra matar. Ele chega perto do cara, o cara ainda não morreu. Tá ensanguentado, tá cheio de sangue, tá ali, o trem tá feio, o chão já tá vermelho. O cara, meu Deus, não me mata, não me mata. Aí vamos imaginar que um vizinho, outra pessoa do outro lado da rua e fala, rapaz, não mata esse sujeito não, não faz isso não. Você tem família, você tem filhos pra cuidar. Você sempre foi um vizinho muito bom, por que você fez isso, rapaz? Não mata ele não, não mata ele não. Aí o cara pensa, rapaz, eu podia te matar, mas não vou te matar mesmo não. Aquele meu outro vizinho, realmente ele falou uma coisa certa. Eu tenho família, eu tenho filho. Se eu te matar aqui, a minha pena vai ser maior. Eu vou ficar mais tempo preso. O bicho vai ficar mais feio pra mim. Não vou te matar não. Aí eu te pergunto, ele vai embora. E o sujeito sobrevive, o sujeito não morre. Nesse caso, o sujeito que meteu bala, ele vai responder por tentativa de homicídio ou por lesão corporal? Porque aí você fala, professor, na desistência voluntária, o agente deve desistir voluntariamente. Aí você fala, professor, nesse caso teve o vizinho falando, rapaz, não faz isso não, por que você está fazendo isso? Para com isso, não mata não. Nesse caso, houve uma interferência de um terceiro, de uma terceira pessoa. E aí? Pessoal, isso cai muito em concurso, presta atenção. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal ou pela tentativa de homicídio? Porque na sua cabecinha você pode estar pensando, essa desistência não foi voluntária, professor. Ele só desistiu porque o vizinho convenceu ele que o negócio ia ficar mais feio para ele, que o bicho ia pegar mais, que ia ficar pior. Aí o vizinho que convenceu, então nesse caso, não foi voluntário. Não, pessoal, nada a ver. Presta atenção. Na verdade, olha só, foi voluntário sim. Olha, professor, por quê? Mas o vizinho não convenceu? Ele convenceu. Mas e se ele não quisesse? O vizinho falou com ele, tentou convencer ele, mas quem decidiu foi ele. Não importa se teve uma interferência de outra pessoa, não importa se o vizinho ficou lá, rapaz, não faz isso não, sua vida vai ficar, o trem vai ficar feio, você tem família, você tem filho, aquela coisa toda. Não importa. Se ele quiser falar, rapaz, cala a boca, não tô dando moral pra você não. Pá, ele podia matar, não podia não? Claro que podia. Então, independentemente se teve uma terceira pessoa nessa situação, tentando influenciá-lo a não matá-lo, a decisão final foi dele. Ninguém impediu ele, o vizinho não saiu lá correndo, chegou e segurou ele e chamou a polícia. Aí não, aí seria tentativa de homicídio. Aí seria tentativa. O cara queria matar, o vizinho vai lá, segura, rapaz, liga pra polícia, pá, e consegue imobilizar o sujeito. Aí ele tentou, ele só não conseguiu porque o vizinho segurou ele, impediu ele de continuar. Não foi o caso. Nesse caso, o vizinho teve uma interferência, o vizinho ajudou. Mas percebam que nesse caso a desistência não foi espontânea. Não foi espontânea porque houve uma interferência de um vizinho. Mas foi voluntário. Foi voluntário porque no final das contas, o criminoso, o sujeito, o agente, ele que decidiu. Ele decidiu por aquilo que o vizinho falou. Ele decidiu pela influência do vizinho. Mas só que ele podia ter decidido ao contrário. Então percebam que foi voluntário, só não foi o quê? Espontâneo. Mas a desistência voluntária não precisa ser espontânea. Ela tem que ser voluntária. Não importa se fui eu que decidi na minha cabeça parar de não matar mais aquela pessoa, se teve outra pessoa que pediu, clamou, por favor, chorando, não mata aquela pessoa. Não importa se teve alguma interferência de uma terceira pessoa. Não importa se foi espontâneo ou não. O fato é que deve ser voluntário. Voluntário quer dizer o seguinte, o poder de praticar o crime está nas minhas mãos, ninguém está me impedindo. Eu decido se eu quiser. Pronto, acabou. E ele decidiu voluntariamente, mesmo que teve uma interferência, ele decidiu não matar o vizinho e por isso ele não responde por tentativa de homicídio. Porque ninguém impediu ele, ninguém. Ele não matou foi porque ele quis. Ele, no final, decidiu, mesmo com interferência de outra pessoa, ele decidiu não matar. Ele podia ter atirado na pessoa e pronto, acabou. Ele decidiu
voluntariamente. Então, nesse caso, pessoal, a desistência voluntária, a natureza jurídica dela no direito penal é uma causa de exclusão da tipicidade. Tipicidade por quê? Porque no início ele ia responder por tentativa de homicídio, só que eu vou excluir essa tipicidade, eu não vou responder mais por tentativa de homicídio, porque eu desisti voluntariamente de prosseguir no crime. Nesse caso eu vou responder apenas pelos atos já praticados. Pelos atos já praticados. Aquilo que eu já fiz. O que foi que eu fiz até agora? Lesão corporal. Cá entre nós. É muito melhor, é muito mais leve, é menos grave responder por uma lesão corporal leve que uma tentativa de homicídio. É bem melhor. O direito penal chama isso de ponte de ouro. O que é uma ponte de ouro? A desistência voluntária ela é chamada de ponte de ouro por quê? Porque o sujeito ele está andando na ponte. E ele vai andando na ponte no caminho da ilicitude, no caminho criminoso. Meteu bala, atirou para matar. Só que o direito penal nesse momento ele fala o seguinte, rapaz, você está numa ponte, você está no caminho da ilicitude. Para cá, para a direção que você está indo, você está no caminho da ilicitude. Só que se você desistir de praticar esse crime, você pode voltar pro lado da ponte da onde você veio, você pode voltar, você pode converter, voltar por onde você veio, que o direito penal te dá uma ponte de ouro. O que é uma ponte de ouro? Ela dá um caminho de volta. Se você voltar, se você regredir naquela ponte, você não vai responder mais pela tentativa do crime. Não. Você vai responder apenas pelos atos que você já praticou, que vai ser bem mais leve do que a tentativa do crime. Ficou claro isso para você? Isso é o que? Desistência voluntária. Só que nós temos dentro do artigo 15 o outro instituto penal, que é o chamado arrependimento eficaz. O que é arrependimento eficaz? Aqui, pessoal, no arrependimento eficaz, o agente, lembra que na desistência voluntária o sujeito podia atirar, não podia? Vamos imaginar que, nesse exemplo, o sujeito atirou todas as balas, atirou tudo. Descarregou, tudo. Só que o que acontece? Presta atenção, o cara já fez tudo o que tinha para fazer. Tudo o que tinha para fazer o cara já fez. Só que bate um arrependimento da pessoa. A pessoa pensa, rapaz, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tenho filho, eu tenho família para criar. O que eu fiz? Perdi a cabeça. O sujeito, presta atenção, ele pega o sujeito, pega a vítima, coloca no carro, ou chama uma ambulância, por exemplo. Enfim, vamos imaginar que em vez de chamar a ambulância, ele coloca no carro, vai para o hospital, leva a vítima e a vítima não falece, a vítima sobrevive. Ele se arrependeu, não se arrependeu? Professor, qual que é a diferença da desistência para o arrependimento? É porque, pessoal, na desistência, o sujeito ainda podia continuar atirando, ele podia continuar metendo bala. Ele desistiu antes, ele desistiu. No arrependimento eficaz, não, ele já fez tudo que ele tinha para fazer. Ele já atirou tudo, já descarregou a arma. Já descarregou, já fez tudo que tinha para fazer. Já acabou, já era. Só que antes de a pessoa morrer, nesse caso, ele se arrepende. Ele se arrepende e ele, pessoal, olha que interessante, ele pratica atos para impedir que aquele crime se consuma. Ele vai praticar atos voluntariamente no sentido de impedir que o crime se consuma. Nesse caso, o exemplo, o homicídio. Então ele leva a vítima para o hospital e a vítima sobrevive. Pessoal, se a vítima morrer, ele vai responder por homicídio, ele matou. Homicídio doloso. Agora, vamos imaginar que a vítima não faleça, a vítima não morre. Então, nesse caso, a vítima é salva pelo médico, por exemplo. Nesse caso, da mesma forma que na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o sujeito também não vai responder pela tentativa de homicídio. Por quê? Porque o crime, o homicídio não se consumou, não foi por circunstâncias alheias à vontade do agente, não. Foi porque ele quis que o crime não se consumasse. Tanto é verdade que se ele quisesse que uma pessoa tivesse morrido, ele tinha deixado a vítima lá no chão. Ele tinha deixado a vítima lá no chão. Perceba que ele pegou, levou para o hospital, demonstrando que ele queria que a vítima sobrevivesse, que a vítima ficasse viva. Então, nesse caso, ele se arrependeu eficazmente. O arrependimento tem que ser eficaz, por isso que chama arrependimento eficaz. Porque se ele se arrependeu, levou a vítima para o hospital e ela morreu, aí o arrependimento foi ineficaz. Aí não adianta nada. O arrependimento tem que ser eficaz. Então, quando o sujeito desiste voluntariamente ou pratica um arrependimento eficaz, o sujeito o quê? Não responde por
tentativa. Ele não vai responder pelo crime tentado. O sujeito não responde pelo crime tentado. Ele vai responder por quê, então, professor? Nesses dois casos, ele só responde pelos atos já praticados. E aí, mais uma vez, eu repito. Responder pelos atos já praticados vai ser bem mais leve. A punição será bem menor do que ele responder por um crime tentado mais grave, que nesse caso era uma tentativa de homicídio. Então, se ele responder pela lesão corporal, nesse caso ele vai responder, se a vítima não morrer, obviamente, né? O crime não se consumou. Nesse caso, pessoal, é muito melhor, é muito mais benéfico para o réu responder por lesão corporal do que por uma tentativa de homicídio. Ele vai responder pelos atos praticados, porque aquilo que ele já praticou, que foi lesionar, agredir a vítima, isso não tem como fugir mais, né? Isso ele já fez. Mas é um benefício que o direito dá para a pessoa, uma ponte para ela que começou no caminho da ilicitude, para ela voltar para o caminho da licitude, do caminho certo. Beleza? Ficou claro, pessoal? Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora, presta atenção. Presta atenção aqui. Não confundam o instituto do arrependimento eficaz com o chamado, pessoal, isso agora que eu vou falar, está lá no artigo 16 do Código Penal. Artigo 16. Arrependimento posterior. Muitos alunos confundem o arrependimento eficaz com posterior. Pessoal, o arrependimento posterior, lembra que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles acontecem antes da consumação do crime. Antes do crime se consumar, ou seja, o crime não se concretizou. Arrependimento posterior é outro instituto penal que não tem nada a ver com arrependimento eficaz. As palavras são bem parecidas, mas são institutos penais totalmente distintos, diferentes. Por quê? O arrependimento posterior acontece depois da consumação do crime, depois que o crime já aconteceu, depois que o crime já se concretizou. Professor, o que é um crime consumado? Está lá no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Crime consumado, pessoal, acontece quando todos os elementos do tipo penal se concretizam. Presta atenção, crime consumado acontece quando todos os elementos da conduta criminosa se concretizam, se completam. Então, o crime de homicídio não é matar alguém, então o crime vai ser consumado quando os elementos do crime do homicídio, matar e alguém, se concretizam no caso em concreto. Isso é fácil, isso você sabe. Beleza? Agora, tem crimes, pessoal, olha só, lá no artigo 16 do Código Penal, fala o seguinte: nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, então presta atenção, isso que eu estou lendo para vocês e vou explicar é o arrependimento posterior, ele acontece depois da consumação. Lá fala o seguinte: nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Então, pessoal, aqui não entra homicídio, aqui não entra roubo, aqui não entra extorsão mediante sequestro, estupro. Aqui não entra crimes praticados com violência ou grave ameaça, viu? Aqui nós estamos falando de quaisquer crimes que não tenham violência, e nem grave ameaça. Por exemplo, crime de furto, o crime de peculato, o crime de corrupção, são crimes sem violência ou grave ameaça, né? Então vamos lá. Nesses crimes praticados sem violência ou grave ameaça, a lei fala que se o agente reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento, então presta atenção, até o recebimento da denúncia. Então, da denúncia ou queixa, até o recebimento da denúncia ou queixa, presta atenção, por ato voluntário, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Então, vou repetir. Presta atenção, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, se o agente voluntariamente ele repara o dano ou restitui a coisa à vítima, até o recebimento da denúncia, por ato voluntário, a lei fala que ele vai continuar respondendo pelo crime. O crime já se consumou, ele já praticou o crime. Só que a sua pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. Então, pessoal, no arrependimento posterior, nós temos o quê? Uma minorante. Por que uma minorante? Porque a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que o sujeito furte alguém. Ele pratica o crime de furto. Não é roubo. Roubo tem violência ou grave ameaça. Ele furta alguém. Ele furta o celular da vítima. Leva o celular para casa,
Só que bate um arrependimento nele. Ele fala, rapaz, o que eu fiz? Eu furtei aquela pessoa, eu nunca pratiquei crime na vida. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô ferrando com a minha vida, tô acabando com a minha vida. Ele vai lá e devolve o celular na delegacia. Devolve o celular para ser entregue para a vítima. Presta atenção. E ele faz isso antes de ter uma denúncia. Antes do juiz receber a denúncia. A lei fala que tem que ser até o recebimento da denúncia. Por quê? Porque se o juiz já tiver recebido a denúncia, não vai caber essa minorante. Aí essa causa de diminuição de 1 a 2/3, o juiz não vai aplicar essa causa de diminuição não. Então presta atenção, se ele devolve o bem, o celular, ou se ele repara, vamos imaginar que esse celular quebrou, sumiu, e ele paga, ele dá o dinheiro, ele paga o valor daquele celular, ele repara o dano ou restitui a coisa. Até o recebimento da denúncia, a lei fala que o juiz, presta atenção, professor, ele vai corresponder pelo furto? Claro, pessoal, ele já praticou o furto já foi consumado, já era. Perceba aqui que o arrependimento posterior é depois que o crime já foi consumado. O crime já era, já aconteceu, já se concretizou. O crime já foi consumado, não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais ele desistir, se arrepender eficazmente. Lembra que a desistência voluntária e arrependimento eficaz é antes da consumação. Aqui o crime ele já furtou a pessoa, já levou para casa, já ficou muito tempo com aquele celular, já era. O crime já se consumou. Ele praticou um furto consumado. Só que o que acontece? Como ele se arrependeu, devolveu o celular até o recebimento da denúncia, nesse caso um crime sem violência ou grave ameaça, o furto, o que vai acontecer? Quando o juiz for condenar ele, se ele for condenado, né, porque tem que ter provas também, né? Mas vamos lá, tem provas que ele praticou o furto, tem provas. Beleza, ele foi condenado pelo crime de furto, consumado. Aqui não é consumado, ele vai praticar, ele vai responder pelo furto consumado. Só que lá na última fase da dosimetria da pena, o juiz, quando ele aplica uma pena para o réu, ele passa por 3 fases. Primeiro, ele aplica a pena base, nós vamos ver isso mais para frente, na primeira fase. Depois, ele aplica a pena intermediária. E na terceira e última fase da aplicação da pena, da dosimetria, ele aplica a pena definitiva. Nessa terceira fase, o juiz ele vai aplicar as causas de aumento, nós chamamos elas de majorantes, e as minorantes, causas de diminuição. Nesse caso, o réu vai ter um benefício, ele vai ter a pena diminuída, perceba que ele vai responder pelo crime de furto consumado. Não é tentado não, ele já consumou o furto. Só que ele vai ter um benefício, a pena dele vai ser um pouco diminuída, o juiz vai diminuir um pouco a pena dele. Por quê? Porque ele voluntariamente devolveu o bem, restituiu a coisa para a vítima. Então, no caso, o benefício dele não é que ele não vai responder pelo crime. Não é igual no arrependimento eficaz na desistência voluntária que ele não responde pela tentativa. Apenas pelos atos. Não, aqui ele já praticou o crime, já consumou. Ele vai responder pelo crime normal, consumado. Só que lá no finalzinho, lá na pena, lá na última fase, o juiz vai diminuir um pouco a pena dele, justamente porque ele decidiu voluntariamente devolver aquele bem, restituir aquela coisa. Ficou claro? Então o arrependimento posterior, ele funciona como uma minorante, uma causa de diminuição. O arrependimento eficaz, ele funciona como uma causa exclusão, ele exclui a tipicidade, porque a pessoa não responde pela tentativa do crime, somente pelos atos praticados. Aqui exclui a tipicidade do crime. Aqui não exclui a tipicidade do crime. O agente vai, no arrependimento posterior, acontece depois que já consumou o crime. O agente vai responder pela tipicidade, do crime. Vai responder normal pelo crime consumado. Só que ele vai ter lá no final a sua pena diminuída, ou seja, ele vai ter uma pena mais leve, por quê? Porque ele decidiu voluntariamente restituir a coisa ou devolver aquela coisa, beleza? Pessoal, nós já estamos quase terminando a nossa aula, percebo que o Intercrimes, o caminho do crime, é uma matéria extensa, nós temos várias particularidades aqui que nós entramos, nós temos mais alguns aspectos para trabalhar com vocês e nós vamos continuar então, dar uma pausa, vamos respirar, o aluno, o professor também. Vamos dar uma respirada, né? Vai beber uma aguinha, vai descansar uns 2, 3 minutinhos aí, toma um arzinho. Já já nós voltamos para encerrar e concluir finalmente o Intercrimes, beleza? Então eu espero vocês até a próxima aula.